Eu não sei se repararam, todas estas músicas tinham um ponto em comum. Todas elas expressam que o Senhor tudo conhece. Que o Senhor realmente tem uma capacidade de conhecer os nossos pensamentos, tem uma capacidade de conhecer-nos, às vezes melhor até do que nós próprios. Por isso, o próprio salmista, como nós vimos na passagem, ele diz: sonda-me, examina-me, porque eu verifico e tenho realmente tido aqui este empenho de estar digno, de estar santo perante ti. Mas tu que tudo conheces, vê, examina os meus pensamentos, examina o meu coração, no sentido de que eu possa melhorar. E se Jesus é Deus e tudo conhece, não sei se já analisaram ou se já se aperceberam, mas Jesus em todo o seu ministério fez muitas perguntas. Fez mais perguntas do que respostas. Se nós juntamos todos os evangelhos, Jesus fez cerca de 320 perguntas. E fizeram-lhe a ele 180 perguntas. Ou seja, o Senhor fez muitas mais perguntas do que as perguntas que lhe fizeram a ele. E é curioso que ele apenas responde diretamente às perguntas 3 vezes. Ele basicamente sempre respondia com uma pergunta, com uma parábola. Das 3 vezes que o Senhor realmente responde diretamente, a primeira foi quando lhe perguntaram se devia pagar os impostos a César. E ele diz diretamente: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As outras duas estão relacionadas com a mesma situação. Quando realmente lhe perguntaram, uma nós vemos uma pergunta: se és tu o Filho de Deus, em que Jesus diz: tu o dissestes. E a segunda relacionada, quando lhe perguntaram: és tu o rei dos judeus? Ele respondia: tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci. São as 3 vezes que nós encontramos diretamente Jesus a responder a uma pergunta. Isto, de certa maneira, desafiou-me a poder entender e a poder realmente debruçar muito sobre as perguntas que o Senhor Jesus faz. Porque se Ele conhece todas as coisas em nós, porque é que Ele realmente fez estas perguntas? E foi este o desafio, porque nós muitas vezes achamos que nós devemos ter as respostas para tudo. E era o pensamento que eu tenho que conhecer a palavra de Deus para conseguir ter respostas. Respostas para mim, mas também respostas para poder dar e ajudar outros. Mas Jesus pergunta. E é este o desafio, e é esta parte que é impressionante, que eu gostava realmente de partilhar convosco. É que quando eu comecei a perceber isto e ao analisar estas perguntas, analisar as Escrituras, eu comecei a fazer uma lista de todas as perguntas. Porque se o Senhor perguntou e se Ele conhece-nos, é porque as perguntas que Ele está a fazer têm um significado, têm uma importância. E devemos aprender com Jesus a fazer boas perguntas.
E o objetivo realmente, quando eu fiz esta lista, foi no sentido de começar a usar essas perguntas para mim próprio. E era este que eu gostava que vocês pudessem passar também para vocês próprios. Poderem analisar estas perguntas e dizerem assim: o que é que o Senhor Jesus quer dizer com esta pergunta para mim? E é esta a parte impressionante. Jesus não fazia perguntas por falta de conhecimento, mas por estratégia, por pedagogia, por revelação do coração humano, para que nós possamos também sondar o nosso coração. E algumas perguntas realmente vão quebrar o gelo. E as perguntas não eram por ignorância. Nós vemos realmente vários episódios. Nós vemos que o Senhor conhecia os pensamentos das pessoas. Porque julgais mal em vosso coração. E Ele via que as pessoas estavam a pensar mal do Senhor Jesus Cristo. E Ele conhecia os seus pensamentos. Nós vemos quando Jesus pergunta realmente a Pedro: Pedro, tu amas-me? E ele no final, ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Vemos o caso quando João está a falar no capítulo 6, ele diz: ele bem sabia o que estava a fazer. Ou seja, Jesus tinha o pleno conhecimento sobre a situação da pessoa, o que a pessoa pensava, o que a pessoa realmente tinha, sentia. Nós podemos ver uma parte muito clássica que vemos como Deus opera através das perguntas logo desde o início. Quando o homem pecou, e o que é que Deus diz? Adão, onde estás? Não é o facto de querer Deus andar à procura de onde esteja fisicamente, mas Deus está a perguntar: olha, a tua condição, onde é que tu estás agora? Estás a ver aquilo que tu fizestes? Onde é que te fez parar? A consequência. São estas perguntas que realmente Jesus, não por informação, mas são perguntas sobre transformação. Ele quer confrontar-te com a verdade. E qual é a melhor forma de nós conhecermos uma pessoa? Quando nós queremos conhecer alguma coisa, a melhor forma, o que é fazermos perguntas. Simples. Fazermos perguntas. E o que é que a gente normalmente pergunta? Está tudo bem? Mas depois temos uma resposta: está tudo. E é esta às vezes a banalidade com que nós às vezes temos uma oportunidade de poder ali passar uma informação. Será que está tudo bem? Nós às vezes estamos com muitos problemas e já está tudo. A pessoa que te faz mais perguntas é a pessoa que se preocupa mais contigo. Aquela pessoa que mais te ama, quer saber de ti, é aquela pessoa que te faz mais perguntas. Quando realmente vemos com o nosso cônjuge: como é que foi o teu dia? Correu bem? Para os nossos filhos, como é que foi a escola? Correu bem? Preocupamos-nos. Temos um interesse. E é isto que realmente nós vemos, não é? Nós vemos muitas, são aquelas crianças que começam numa fase a fazer perguntas. Oh pai, e isto? Oh mãe, olha aquilo. A criança tem um interesse de querer aprender, de fazer estas perguntas. Por isso, da mesma forma, Jesus tem interesse por ti. Jesus te ama. E por isso Ele faz estas perguntas.
E era isto que eu gostava que nós pudéssemos, sempre que vocês leem alguma parte do Evangelho e que veem, vocês vão ver Jesus a fazer perguntas. E Ele está-te a perguntar a ti, no sentido que Ele tem interesse. Ele preocupa-se. E não apenas aquelas perguntas de circunstância. E Jesus, ao amar-te hoje, Ele quer te fazer perguntas. Da mesma maneira como nós, às vezes nós não conhecemos bem os nossos irmãos, porque não fazemos perguntas. Apenas nos cumprimentamos. Já perguntaste ao teu irmão se está tudo bem? Temos realmente um interesse de verdadeiramente querer saber? De orarmos pelo nosso irmão? Às vezes olhamos para a igreja de uma forma egoísta, só pensamos realmente da nossa parte, se gostamos, se não gostamos, se foi bom, se não foi bom, e realmente ajudou-me a mim, e esquecemos o coletivo. Quando nós somos exortados a nos amarmos, e a prova de realmente nós sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, qual é? É quando nós nos amamos uns aos outros. E então, se nós nos amamos, nós nos preocupamos. Se nós nos preocupamos, nós fazemos perguntas. O Senhor disse: um novo mandamento eu vos dei, que vos ameis uns aos outros. E depois Ele faz uma comparação: como eu vos amei. E às vezes existem perguntas que são mais profundas. Qual foi o momento da tua vida que mais te marcou? Será que conheces esta resposta do teu irmão? Qual foi a fase mais difícil que tu passaste, que te ajudou realmente a ser mudado? E Jesus, de igual modo, faz perguntas porque quer levar as coisas de uma forma mais funda. Quer que realmente tu te abras. Ele não quer apenas encher-te com instruções religiosas. Ele quer ter esta intimidade. Quer conhecer-te. Quer que tu também o conheças a Ele. Por isso Ele faz estas perguntas. O Senhor não quer apenas a superfície, Ele quer entrar em lugares mais profundos da tua vida, onde às vezes é mais desconfortável, é mais assustador, mas é onde existe a verdade, a liberdade, a honestidade e a graça. E isto é realmente poderoso, quando nós permitimos realmente nos abrir. Às vezes há certas coisas que nós guardamos para nós próprios, não dizemos a ninguém. Mas o Senhor quer entrar aí dentro. Eu gostava realmente de hoje fazer estas perguntas que o Senhor lançou, para que possamos respondê-las para nós próprios, não de uma forma superficial, mas de uma forma com intensidade. Possamos sondar o nosso coração. E as perguntas mais frequentes, aquela que o Senhor mais perguntou, tem a ver com o nosso não entendimento. Ele por 6 vezes pergunta: nunca lestes? E continua fazendo referência ao quê? À palavra das Escrituras. Tu nunca lestes as Escrituras? E depois vai forçar. As pessoas fazem-lhe uma pergunta e ele responde desta forma. Ou seja,
Isto era muitas vezes para confrontar líderes religiosos, em que os líderes que conheciam as Escrituras, ou pelo menos deviam as conhecer, venham fazer uma pergunta ao Senhor Jesus e Ele o que é que vai dizer? Olha, então tu não conheces? Se calhar nós achamos-nos realmente também que somos religiosos, que conhecemos as coisas, e o Senhor hoje está a perguntar: tu nunca lestes? Será que nós entendemos verdadeiramente a palavra? Porque aqueles líderes religiosos se calhar já leram, mas não entenderam. Nós temos que estudar a palavra com uns chamados ouvidos para ouvir. Entender verdadeiramente. Era o que o Senhor realmente dizia. Sempre no início Ele dava esta expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não era ouvir por ouvir, da pessoa ser surdo, mas era verdadeiramente tentar compreender aquilo que o Senhor realmente queria transmitir. As pessoas realmente conheciam as Escrituras, mas os seus pensamentos e as práticas demonstravam o oposto. Será que tu, ao longo desta semana, tu leste as Escrituras? Tu conheces? Realmente essas Escrituras mudaram a tua forma de pensar e a forma de viver? Porque só o conhecer não chega, é preciso existir essa transformação na nossa vida. Isso é quando realmente nós compreendemos verdadeiramente. A melhor forma de saber, de testar o conhecimento de alguém ou ajudar alguém a ter conhecimento é fazendo perguntas. Todos nós que andamos na escola, passamos para a escola, chega uma altura em que nós somos confrontados com um teste, com um exame, em que a professora ou o professor lança perguntas: olha, ó Tiago, ó Joaquim, ó António, ó Maria, ouviste o que eu disse? Entendestes? Isto faz um desafio em nós que nos vai ajudar a debruçarmos sobre o assunto para podermos compreender melhor. Da mesma forma, nós vemos que o Senhor disse das mesmas 6 vezes para os discípulos: ainda não compreendesteis? Eles passaram muito tempo com o Senhor Jesus. O Senhor lhe explicou várias vezes. E muitas vezes o Senhor teve que dizer: ainda não compreendestes? Eles já tinham visto milagres, tinham visto a multiplicação dos pães, tinham ouvido o ensino direto de Jesus, andavam diariamente com Ele e mesmo assim continuavam a interpretar tudo de uma forma superficial. Eles tinham visto a multiplicação dos pães e muitas vezes estavam preocupados ainda com o que haviam de comer. A proximidade não garante a compreensão. Tu podes estar na igreja, tu podes ouvir mensagens, tu podes conhecer versículos e ainda assim não estás a entender o que Deus está a fazer. Os discípulos estavam com Jesus, mas ainda não percebiam Jesus. Ver milagres não produz automaticamente uma fé madura. Eles viram essa parte da multiplicação e pouco depois estavam preocupados com a falta de pão. A experiência sem reflexão espiritual não gera transformação. O problema não era falta de informação, porque o Senhor tinha-lhes transmitido, era a dureza no coração. O
Senhor diz numa das passagens: ainda não compreendesteis? Tendes o coração endurecido? Às vezes nós não queremos entender. Nós sabemos, percebemos, mas não queremos entender. Não entender pode ser um problema espiritual. Jesus está à espera, com estas perguntas, de um crescimento espiritual da nossa parte. E nós às vezes não queremos crescer. Há uma expectativa que o Senhor realmente está aqui a transmitir. Vocês já deviam ter entendido isto. Deus vai tolerando a ignorância no início, mas depois não aceita a estagnação. E por isso nos confronta com estas perguntas. Ainda não compreendestes? É preciso avançar. Será que já vistes Deus agir? Será que já ouviste a palavra de Deus dezenas de vezes? A pergunta não é se tu não tens acesso, é se isso já mudou a tua forma de pensar e de viver. É isto que o Senhor está a perguntar. Ainda não lestes? Ainda não conhecem a palavra? Infelizmente há muitas pessoas que negligenciam. Ler a palavra não é preciso. Há outras coisas mais importantes. Depois, uma pergunta logo a seguir, onde o Senhor Jesus faz 5 vezes. Nós vemos isso repetido ao longo dos Evangelhos. Uma das perguntas que ele faz aqui é: quem dizeis vós que eu sou? Reparem a profundidade da pergunta. E esta é uma pergunta central da fé cristã. Jesus não perguntou o que dizem os outros, qual é a opinião popular. Ele está a perguntar a um nível pessoal: e tu? O que é que dizes que eu sou? Responde para ti e pensa desta forma. É o Senhor que te está a fazer esta pergunta. Nós às vezes estamos habituados a trazer realmente uma mensagem. A mensagem do Senhor Jesus hoje está-te a fazer perguntas. O que é que tu dizes? Às vezes temos uma resposta para: é assim. Verdadeiramente? Será que é? Isto não é uma pergunta de informação, mas é uma pergunta de revelação. Não interessa o que é que a igreja diz, não interessa o que é que os teus pais dizem, não interessa o que a cultura diz. Quem é Jesus para ti? É esta a pergunta que ele está a fazer. Se ele for apenas um profeta, se calhar tu tens alguma admiração. Se ele for realmente um mestre, tu realmente segues algumas coisas. Mas se ele for verdadeiramente o Senhor, tu entregas tudo. E agora vê o que é que tu fazes da tua vida. Tu admiras, tu segues algumas coisas ou tu entregas tudo? Será que Ele é o teu verdadeiro amigo? E eu pergunto-te, quanto tempo tu passas com Ele? Por essas respostas tu chegas à conclusão verdadeiramente, porque o Senhor conhece os teus pensamentos. Não podes me enganar a mim, podes enganar todas as pessoas, mas a Deus não enganas. Quem é para ti Jesus verdadeiramente? A tua resposta a esta pergunta define toda a tua vida. E vós, quem dizeis que eu sou? Além desta pergunta, também está aqui uma outra condição, que é aquilo que nós dizemos de Jesus aos outros. Qual é o teu testemunho? O que é que dizes aos outros sobre Jesus? Todos nós falamos sobre o tempo, sobre as notícias, sobre a política, sobre, futebol. Falamos até sobre a vida das outras pessoas. Falamos sobre experiências de vida que aconteceram connosco.
E agora pensa, o que é que tu falas sobre Jesus? O que é que tu dizes aos outros sobre Ele? Do que Jesus é para ti. Porque se realmente é algo importante, o que é que tu tens mais de importante para falar com os outros? Significa que as notícias, a política, a guerra, o desporto, tudo isso é mais importante, porque é isso que realmente tu falas com os outros. Significa que para ti Jesus está abaixo destas coisas. O que é que falamos sobre Jesus? Vamos entender a profundidade das perguntas. Uma outra pergunta que o Senhor fez, que nós podemos realmente não compreender, mas temos que medir esta profundidade. Quando Ele pergunta: queres ser curado? Nós podemos dizer: que pergunta, toda a gente quer ser curado. Mas não é isto. Queres ficar são? Parece às vezes óbvio, mas não é. Nós vemos que Jesus fez uma pergunta a uma pessoa que estava doente há 38 anos. E Jesus não lhe pergunta: olha, queres ajuda? Olha, tu estás doente? Ele pergunta: tu queres mesmo mudar? Há pessoas que querem a bênção, mas não querem a mudança. Há pessoas que querem o alívio, mas não querem a transformação. Querem o milagre, mas não o compromisso. Nem todas as pessoas querem ser curadas, porque ser curado exige responsabilidade. Nós podemos ver que é uma responsabilidade de vivermos de uma maneira diferente daquela que vivíamos anteriormente. O Senhor diz: olha, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Quando Jesus cura, surge agora uma outra responsabilidade, que é não voltarmos ao passado. Mas há pessoas que não querem ser curadas porque querem continuar com o passado. Querem continuar com os seus vícios, querem continuar com os seus problemas, e para eles é isto. E o Senhor está-te a perguntar hoje: queres ser curado? Queres ter uma nova vida? Queres libertar-te daqueles problemas que o Senhor conhece na tua vida? Isto implica responsabilidade daqui para a frente. Jesus cura, mas depois confronta. Não podes voltar aos mesmos hábitos, não podes continuar com o mesmo estilo de vida. A cura exige mudança de comportamento. Nós vemos realmente que existe uma responsabilidade de abandonar a identidade antiga. Quando olhamos para o paralítico que começou a andar, a partir daqui surge uma outra responsabilidade. A partir daqui, o que é que ele tem que fazer? Tem que começar a trabalhar, tem que ter uma nova vida diferente. E ainda hoje em dia há pessoas que vivem na rua e às vezes as pessoas querem ajudá-los para sair da rua, mas eles querem continuar. Porque muitas vezes não querem trabalhar, gostam de realmente continuar a pedir. É mais fácil, é confortável. Nós vivemos nesta velha vida. Não queremos mudanças. Liberdade traz responsabilidade. Também uma responsabilidade de testemunhar. Quando Ele diz: vai para a tua casa, anuncia-lhe quais grandes coisas o Senhor te fez. Quem é transformado não pode ficar calado. Se o Senhor transformou a tua vida, tens esta responsabilidade agora de testemunhar aquilo que Ele fez contigo. A cura não é só para ti, mas é também para impactar outros.
Nós temos uma responsabilidade de crescer. Deus não te cura para tu ficares no mesmo nível. Ele faz realmente isto para, em volta de tu chegares ao amadurecimento, para tu poderes ir mais além. Por isso, ser curado significa viver diferente, assumir decisões, largar o passado, manter a transformação realmente que foi, crescer, impactar outros. Ele hoje te pergunta: queres ser curado? Há prisões que já se tornam zona de conforto. Há pessoas que vivem no pecado e para eles isso é um conforto. Muitos hoje dizem com frequência: Senhor, tira-me este problema. E acho que Deus diz muitas vezes: olha, mas fostes tu que o escolhestes. Muitos são as pessoas com vícios, com dependências. Nós queremos e buscamos o problema e não queremos ser libertos. Por isso hoje o Senhor te pergunta: queres mesmo mudar? Queres realmente ser curado ou liberto? Ou apenas queres um alívio temporário para voltares outra vez à lama? Outra pergunta que o Senhor realmente lançou, Ele disse: que queres que eu te faça? Jesus já sabia que o cego queria ver, mas mesmo assim Ele pergunta. Há perguntas que Ele faz porque Ele quer ouvir da tua boca. E aqui há uma importância muito grande na oração. Quando o Senhor ensina que nós devemos pedir, quando nós devemos buscar, quando nós devemos bater, quando devemos orar sem cessar, demonstra aqui realmente uma importância, porque nós muitas vezes não sabemos pedir. Se nós analisarmos e vermos, quando nós éramos crianças, nós queríamos realmente muita coisa. Quando era o aniversário, ou quando chegava o Natal, nós queríamos coisas que depois, passados uns meses, já não tinha importância nenhuma. Se calhar nós nem nos lembramos, mas naquela altura era a coisa mais importante que nós queríamos. E às vezes é preciso existir perseverança, porque às vezes nós queremos coisas e já passado um tempo nós já não queremos. Já não tem importância. Pedimos às vezes por pedir. Mas aquilo que é verdadeiramente importante, nós somos fiéis na oração. Nós continuamos a insistir, a pedir porque queremos. E principalmente, nós somos ensinados a pedir de acordo com a sua vontade. Realmente tu tens feito pedidos específicos? Ou vives em orações vagas? Deus não responde só necessidades, responde à clareza e fé expressa. E é isso que nós temos que demonstrar, uma fé nos nossos pedidos. Outra pergunta que ele faz: por que estáis com tanto medo? Nós vemos no exemplo da tempestade, em que era um medo legítimo que nós podemos compreender, mas o que o Senhor realmente vem falar com esta pergunta é muitas vezes o medo surge pela ausência da nossa fé. O Senhor prometeu, o Senhor disse e nós duvidamos e nós temos medo. O que é que te tira o sono? O que é que te paralisa? Isto revela que a tua fé ainda não chegou a essas áreas. O tamanho do teu medo revela o tamanho da tua confiança em Deus.
Por isso, ele realmente faz esta pergunta: o que é que tens medo? Ninguém te poderá separar do amor em Cristo Jesus. Nada, ninguém. A última pergunta que eu gostava de deixar, mas eu queria deixar este desafio para que os irmãos possam, daqui para a frente, sempre que virem ou lerem a palavra e virem estas perguntas do Senhor Jesus, pensem desta mesma forma. Porque isto mexe, transforma-nos. Olhem para estas perguntas com esta intensidade. Jesus não está a perguntar, não estamos a ver uma história que Ele fez com aquelas pessoas ali, não. Ele fez para aquelas pessoas e está a fazer para cada um de nós. E a partir do momento que nós, todos os dias, nos nossos devocionais, nós, ao meditarmos na Sua Palavra, temos este tempo a sós, vamos ter estas conversas e estarmos abertos às perguntas que o Senhor quer fazer para nós. E a última que eu queria aqui enumerar, Ele pergunta: tu amas-me? E é curioso que Ele perguntou a Pedro 3 vezes. Não é uma coincidência, é uma restauração. Pedro negou 3 vezes o Senhor Jesus. E o Senhor pergunta-lhe 3 vezes: tu amas-me? E o que Ele está aqui a perguntar é que o teu relacionamento com Ele é baseado em quê? Em emoção? Em rotina? Ou é um amor verdadeiro? Quando vemos aquela passagem do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sabendo que Ele conhece o teu coração, Ele te pergunta: tu verdadeiramente me amas? Deus não quer apenas serviço, Ele quer relacionamento. Por isso é que Ele diz que nos últimos dias vão haver muitas pessoas a dizer que fizeram muitas coisas, mas Ele diz: nunca os conheci. E Ele faz-te esta pergunta: tu amas-me? De que adianta o mundo, ou seja, o homem ganhar o mundo inteiro e realmente perdermos a sua alma? É esta perca que realmente nós temos se nós não tivermos um relacionamento com Ele, se nós não verdadeiramente amamos. Como é que nós podemos amar e a nossa vida é o oposto? Olhem para os vossos pensamentos, olhem para esta semana que passou, para este mês que passou. Onde é que está a tua prova de amor para com o Senhor Jesus? Quando a gente verdadeiramente ama, a gente quer estar tempo com essa pessoa. Gosta, é bom. Se calhar nós negligenciamos muitos destes tempos, porque amamos outras coisas, amamos este mundo. Temos nós esta capacidade de dizer: olha Jesus, eu verdadeiramente te amo. Jesus fez centenas de perguntas, cerca de 320. Nós vimos aqui um pequeno excerto. Imaginem a profundidade de nós estudarmos todas estas perguntas. E é este relacionamento que Ele quer ter contigo ao longo do tempo. Conversar. Todas estas perguntas apontam para uma coisa: para o teu coração. Ele hoje não te pergunta porque não sabe, Ele pergunta porque quer que tu vejas, quer que tu examines. Quem é Jesus para ti realmente? Tu o amas realmente? És capaz de fazer tudo por Ele? Nós muitas vezes ficamos tristes porque nós aqui anunciamos
e vemos práticas diferentes daquilo que é a palavra de Deus. Pessoas a fazer escolhas de maneiras diferentes. Nós daqui fazemos um convite para as pessoas virem a Jesus, assumirem, poderem vir aqui ter este tempo de intimidade com Ele, poderem vir aqui para poder anunciar aos outros distribuição de literatura. Muitas vezes não há importância para nós. Não queremos saber, não queremos vir estar com este tempo. Estamos a enganar. Por isso o Senhor hoje faz estas perguntas. Não realmente apenas de informação, mas de transformação. E aquilo que não respondes a Deus continua a dominar-te. Por isso, se calhar tens evitado algumas respostas que Deus já te mostrou e tu ainda não fostes capaz de mudar. Desta forma temos mais uma vez este pedido, este reforço, este alerta. Vamos ter uma palavra de oração, vamos curvar as nossas cabeças, pois hoje Deus não te está a dar uma mensagem, está a fazer-te perguntas. E que grande pergunta é esta quando nós vemos quem dizes tu que eu sou? Se Ele for apenas religião, isto nada muda para ti, mas que Ele possa ser o Senhor onde tudo mude. Querido Paizinho, nós hoje não queremos apenas ouvir, queremos responder. Que haja em nós esta atitude interior nossa de, perante estas tuas perguntas, possas escutar as nossas respostas. Sonda o nosso coração, Senhor. Revela aquilo que está escondido. Dá-nos a coragem para respondermos com verdade e honestidade, porque verdadeiramente temos sido assim. Dá-nos esta capacidade de mudar. Mostra-nos quem tu verdadeiramente és e transforma quem nós somos. Em teu nome. Amém.